Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. Até que enfim, uma rodada falando sobre vitórias da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E estamos com a mesa completa, obviamente, né? Hoje vai ser um programa feliz. @Carlos Pacheco, _27. Como é bom não ser o lanterna do campeonato. Hoje não vai dar pro Estevão fazer a piadinha, né? Já vou aproveitar, @Estevam Peralta. Terceiro jogo seguido sem tomar gol. Estou feliz. E terceira boa partida do Bruno Mendes, né? Não, terceira boa não, porque no último ele não foi tão bem, né? Mas é a terceira partida que ele e o Cuesta fizeram parceria e não vazaram. @Cartana182. Deixamos a lanterna graças ao VAR. Opa! No grupo do Cartola dizem que é o Inter Varcional, né? Inclusive, no momento que a gente tá gravando, tá tendo uma discussão lá sobre isso, né? Que o Inter foi ajudado novamente pelo VAR. Que barbaridade, né? Não, E o meu destaque... O Inter foi ajudado pelo cara que do nada dá um soco no outro ali e é expulso. Louco? Era muito, muito burro, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Como é que tu é profissional e faz uma coisa daquela ali? Qual foi mais burro? O que deu o soco e foi expulso ou o que tirou o gol desse aí que fez o gol, que ia fazer o gol olímpico, né? Esse que foi expulso é o mesmo que bateu o escanteio, o Guilherme Castilho. E o Foster foi lá e botou a mão na bola entrando, né? Qual deles foi mais burro? É difícil, né? É um bando de pateta mesmo. E o meu destaque inicial eu sou o Léo Batata, né? Meu destaque inicial é até que enfim uma vitória no Beira-Rio, né? Fazia tempo que o Inter não ganhava no Beira-Rio. Sai zica. Então vamos começar falando sobre o Grêmio, né? O Grêmio que jogou no sábado, venceu o Fluminense, a primeira vitória do Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Na 10ª partida do Grêmio, né? Essa foi a 12ª rodada, mas o Grêmio tem 2 jogos a menos, conseguiu a sua vitória, uma vitória suada. No final do jogo, um gol de pênalti do Pinares. Pacheco e Nick, o que vocês têm a falar sobre o jogo? Cara, eu fiquei bem feliz com o jogo, assim. Em primeiro lugar, porque o Grêmio precisa pontuar nesse momento, então conseguir os pontos já é por si só uma coisa maravilhosa. Mas também fiquei muito feliz porque é aquilo que eu já falei no último programa e vinha falando nos outros da questão da evolução, né? O Grêmio, pra mim, mostrou mais um passo de evolução. Tá certo que o Fluminense estava desfalcado, não era o time principal, era misto e tal, mas o Grêmio conseguiu fazer um enfrentamento de igual para igual, assim. O Grêmio não foi uma maçaroca em campo como vinha sendo em muitos jogos, conseguiu jogar, teve uma boa solidez defensiva, diferente do jogo contra a LDU e o Grenal, que se defendeu, mas correu muito risco contra o Fluminense. O Fluminense teve só uma oportunidade, uma bola, um cabeceio ali que deu bate-rebate, bola dentro do poste. Tirando isso, o Grêmio conseguiu se defender bem. No primeiro tempo conseguiu ter a bola, até acho que a posse de bola ficou 50-50 no primeiro tempo, o Grêmio conseguiu ter ela. Não conseguiu criar, é verdade, mas aí eu dou o desconto, além da questão de ter que evoluir para isso. O Grêmio tá sem o Douglas Costa e o Ferreira, que são os dois jogadores de mais qualidade na parte ofensiva. E no segundo tempo, me parece que o Filipão optou por vir um pouco mais para trás, para tentar fazer o gol no contra-ataque, já que viu que criando não ia rolar. E aí continuou se defendendo bem, mas assim como nos jogos anteriores, não encaixou o contra-golpe mortal. E eu também acredito muito a falta dos jogadores de mais qualidade, né, esses dois que eu citei principalmente, mas é um ponto que o Grêmio tem que evoluir ainda, essa parte ofensiva. O Grêmio tem que aprender a atacar, porque não mereceu fazer o gol, né, achou um gol num pênalti, que uma bola que não ia ser gol nem nada, conseguiu ganhar, maravilha e tal, nesse momento é maravilhoso isso. É boa evolução de estar se defendendo bem, de estar conseguindo jogar de igual para igual, mas ainda tem que evoluir na questão da criação. Então acho que é isso que fica assim pro futuro. Nós estamos melhorando, é o terceiro jogo do Filipão, o terceiro jogo sem tomar gol, já é a segunda vitória e um empate, ou seja, o moral está melhorando. Tem o jogo contra a LDU agora para tentar se classificar mesmo, um jogo em casa e tal, né? Dá para se classificar tranquilo, melhorar ainda mais o moral.
E depois vem o jogo contra o América no final de semana que vem, que é um jogo que me preocupa um pouco, porque é um adversário fraco, que o Grêmio pode vencer e aí sim deixar a moral lá em cima de uma vez por todas, mas é um tipo de jogo muito difícil, na minha opinião, porque vai cobrar do Grêmio criar. E aí o Grêmio vai ter que mostrar o que ainda não mostrou. Sobre a evolução que o Pacheco falou, eu não vejo tanto assim, porque para mim foi bem parecido com o jogo contra a LDU, né? Bem parecido mesmo, sim. Lá a gente teve o gol na escapada com o Léo Pereira lá, que o GPR busca a bola no lateral e tal, e a defesa da LDU para. E nesse jogo a gente teve a sorte de ter o pênalti ali, o Calegari derruba o Alisson, primeiro o juiz marca fora, depois o VAR vai lá e verifica e dá o pênalti. O jogo sem criação dos dois lados, na verdade, né? Porque as duas melhores chances foram a bola na trave do Lucas Claro, na pequena área, ele cabeceia na trave, e o Wanderson chuta do meio da rua e também acerta o travessão do Muriel. Então, sem muitas chances de gol para os dois lados, até acho que o Grêmio tem um chute a gol, só que é o do pênalti, inclusive, e o Fluminense tem dois, só que são dois chutes que são no meio do gol, assim, né? Não contando os chutes na trave. Defensivamente, eu acho que o Grêmio tá mais sólido do que estava com o Thiago Nunes, mas muito porque o Filipão realmente fecha a casinha, né? É a estratégia ali. O Pacheco fala bastante que não importa como jogar, mesmo se defendendo, que se ganhando é o que importa, né? E realmente, hoje a situação do Grêmio é essa: não importa como jogar, o que importa é os 3 pontos ali. E foi assim contra a LDU e foi assim contra o Fluminense, mas lembrando, né? É aquele jogo muito reativo que a gente não tem certeza nenhuma do que o Grêmio pode produzir. Os contra-ataques do Grêmio não encaixa. Quando o Grêmio se propõe a jogar no contra-ataque, o contra-ataque não encaixa de jeito nenhum. Muito lento e muitas passagens dos jogadores errados, passes não saem como deveria. O Jean-Pierre, apesar de estar mostrando um futebol mais ou menos, ele é muito lento, ele não marca. E o Grêmio jogando nesse sistema do Filipão, basicamente são as duas linhas de 4 ali, que às vezes viram uma linha de 5, inclusive, que estão marcando. Então são 8 jogadores para marcar e fica o Diego Souza e o Jean-Pierre meio que cercando ali os caras que estão girando a bola. É difícil, o Grêmio ainda está muito longe de estar numa situação confortável no campeonato, vai ser bem complicado. E esse jogo contra a LDU no meio de semana não é jogo jogado. Muita gente, porque o Grêmio já passou de fase na Sul-Americana, eu não acho isso. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado, inclusive, porque a LDU, apesar de ter perdido lá, pode mostrar muito mais do que o jogo que foi lá no Equador. A evolução que eu cito mais é em termos do desempenho, assim, porque a gente viu em outros jogos o Grêmio ser uma maçaroca em campo, um bando, assim, o Grêmio parece que estava a cada passe estava a ponto de um desastre acontecer, né? O Grêmio estava sempre à beira do desastre. E agora não, agora o Grêmio, acho que em relação ao jogo contra ele deu e ao Grenal, o Grêmio se defendeu com muito mais segurança e conseguia no meio campo ter posse de bola, conseguia jogar, não, parecia que não estava a ponto de dar tudo errado em qualquer momento, mas claro, faltou a criação ainda, isso aí está faltando mesmo, a gente vai ter que evoluir, e aí vem aqui uma questão que eu estou muito, muito curioso para saber, que é o seguinte: o Filipão agora está, nesse primeiro momento, apostando realmente em fechar a casinha de qualquer jeito, ele está fazendo os dois ponteiros vir até o final ali, acompanhar até a linha de fundo, marcar o lado, para fazer os laterais entrarem na área com os zagueiros, para proteger bem ali a frente do gol. E isso aí, claro, ele tá usando o Léo Pereira e o Alisson, que são dois operários, né? O Léo Pereira até vem rendendo bem, né? O Alisson não tanto, mas tá fazendo um trabalho defensivo ali dele. O Jeromel e o Kahneman voltaram a jogar bem nesse jogo, para mim fizeram um jogo maravilhoso, os dois, o melhor jogo da dupla no ano, sem dúvida alguma. O Chapecó continua seguro, os dois volantes bem, embora eu não sei se vão ficar como titular esses dois. Mas a questão é a seguinte: vai voltar o Douglas Costa e o Ferreira, que são jogadores que têm mais qualidade na parte ofensiva do Grêmio, mais vitória pessoal e tudo mais. O Douglas Costa talvez entre no lugar do Jean-Pierre e aí possa ficar um pouco mais livre de marcar também. Agora o Ferreira fatalmente vai entrar no lugar de algum desses jogadores que está cumprindo um papel defensivo muito forte. E aí o Grêmio vai perder um pouco esse poder defensivo, mas em compensação vai ganhar muito poder ofensivo. E aí que eu acho que de repente vai
vai ser um pouco da transformação do Grêmio de não ser só um time assim totalmente defensivo e começar a ter mais alternativas do meio para frente. É por aí que eu acho que pode passar o início dessa evolução que ainda está muito longe, né? O Grêmio está muito longe de estar bem mesmo, assim, mas já é uma evolução do terror que estava antes, ao meu ver. Eu ia comentar justamente isso, né? Sobre a defesa do Grêmio, que melhorou muito com o Felipão, principalmente o Jeromel, né? Que, na minha visão, não vinha fazendo um ano meio abaixo com o Thiago Nunes ali. E melhorou, tá muito bem, jogou muita bola no sábado contra o Fluminense. E também falar sobre o Wanderson, né? A gente já falou ele bastante vezes dele, é muito bom jogador. Deu aquele chute na trave do Muriel, saudoso goleiro Muriel, que não tenho nenhuma saudade. Mas ele é um jogador que é forte fisicamente, dribla bem, vai pra cima, não tem medo. Eu acho ele um muito bom jogador e acho que logo vai estar na Europa. E o Felipão tem que botar ele, bancou ele agora, né, no jogo da LDU e também no jogo contra o Fluminense, ele tem que começar como titular, talvez até tentando o Rafinha na esquerda, né, que eu acho que o Cortez não merece ser titular desse time do Grêmio, acho que ele podia testar o Rafinha na esquerda. E era isso que eu queria falar sobre a evolução do Grêmio, tá? Por causa que parou de tomar gol, né? Acho que um bom time, ainda mais um time que quer ter regularidade, que tá lá na zona do rebaixamento, tem que começar tendo uma boa zaga, né? Não tomando gols todos os jogos, só assim que vai conseguir sair dessa zona. Primeiro ajeitar a casinha lá atrás, para depois ver do meio para frente pessoal para decidir. Acho que o Grêmio tem essas peças para decidir lá na frente, tá certo? Tem alguns desfalques, né? O Douglas Costa não jogou no sábado, que estava casando lá. Até vamos comentar um pouquinho sobre o vídeo dele que saiu, né? Malemolência zero. Se tem uma coisa que eu... Não, vamos comentar. Malemolência zero do Douglas Costa dançando. Mas, voltando ao assunto do futebol, tem o Ferreirinha para voltar, né? O Diego Souza não tá numa boa fase, mas acho que esse jogo do Felipão vai potencializar ele. Ele usava muito o Davidson, né? O Felipão gostava muito do Davidson no Palmeiras, um cabeceador, para também brigar pela primeira bola e também brigar pelo rebote, né? Pela segunda bola no meio-campo. Acho que o Diego Souza vai ser importante. Também acho que escuta o que eu vou falar, né? Um criticado por mim, o Churin capaz de ser um jogador importante também quando voltar agora. O Pacheco Eu também já tinha acho que ele comentado. vai ter chance. O Pacheco tinha comentado, né? Porque é um jogador alto, forte, mas tecnicamente é um zero à esquerda total. Mas acho que o Felipão vai utilizar ele, né? Muito pela essa força física, subir para cabecear. Então acho que o caminho do Grêmio. Concordo com o Cartana que o Grêmio ainda é candidatíssimo a ser rebaixado, a brigar ali pela zona, né? Igual o Inter também, mesmo após a vitória hoje, não vem mostrando um futebol vistoso que tu diga que não vai brigar até as últimas rodadas lá para sair ou até o finzinho do campeonato correndo riscos, né? Mas acho que o Grêmio a curto prazo tá indo bem agora com o Felipão. Não vai ter o LDU, que também acho que não é um jogo ganho, né? Como disse o Cartana, acho que a LDU pode virar, o Grêmio não pode, mesmo que ganhou 1-0 lá no Equador, tem que entrar ligada para se classificar e depois focar totalmente no brasileiro, né? Porque com 6 pontos, mesmo com 2 jogos a menos, né? Pega o Cuiabá, que venceu a Chapecoense, né, nessa rodada, e depois tem o Flamengo, né? Que goleou o Bahia 5-0 na estreia do Renato no Brasileirão. Mas acho que esses 2 jogos aí, o Grêmio ganhando 3 pontos, dá para contar 3 pontos no jogo Cuiabá, né? Porque o jogo do Flamengo vai ser difícil. 4 pontos seria ótimo, mas o Grêmio tem que pontuar e tendo esses 4 pontos já melhora bastante. E com essa evolução que a gente está vendo na defesa, o ataque daqui a pouco começa a fluir para o Grêmio sair dessa situação. Esse que é o grande problema, na verdade, né? Porque é um time que precisa de pontos. Como é que a gente faz pontos? Ganhando jogos. Como é que ganha jogos? Fazendo gols. Né? E é um time que realmente não produz quase nada. A gente teve, que nem eu falei, a gente teve nesses 2 jogos, a gente teve 2 chutes a gol. Foi um do pênalti e a cabeçada do Léo Pereira. Foi 2 gols, sabe? Então, tipo, aproveitamento 100%, beleza. Mas e quando não tiver um pênalti? E quando não tiver uma bola lá que a defesa parou e os caras ficaram desatentos e um entrou ali e fez o gol de cabeça, sabe? Tipo, tem que ter mais produção ofensiva para conseguir ganhar os jogos. Beleza, a defesa foi bem ali nesse comecinho do Filipão, mas sem produção ofensiva não tem como ganhar jogo.
Essa é a verdade. Não, E- claro. Por mais que Vai, seja, vai. pode ser no contra-ataque, pode ser trabalhando bola, não importa como seja a produção ofensiva, sabe? Mas tem que ter. Essa é a verdade. E essa evolução que todos nós concordamos que o Grêmio precisa ter na parte ofensiva, ela passa além da entrada do Douglas Costa, do Ferreira, e de organizar bem uma mecânica que eles possam render legal. Acho que também passa por algumas organizações ali no meio de campo, porque o Bob Sim e o Fernando Henrique, então, os dois são guris muito bons, muito promissores. O Fernando Henrique, olha, passe fantástico, desarme. O Bob Sim também é um ótimo jogador. Agora, os dois são jogadores que ficam mais na base da jogada, jogadores mais fixos um pouco. Até o Bob Sim tenta se soltar, mas é pesadão, né? E aí eu acho que para fazer mais gols e tal, talvez o Grêmio precise de um volante assim mais vertical, que entre um pouco mais na área, que chegue até. Se falou que o Grêmio tem interesse no Paulinho, não sei se vem, se não vem, se como é que tá o Paulinho, muito tempo não vejo o Paulinho jogar, era um bom jogador, mas enfim, né, eu só comento que eu acho que o Grêmio talvez precise organizar ali o meio campo com um volante que verticalize um pouco mais sua movimentação para ter mais gente chegando na frente, para conseguir criar mesmo e tal, e para, né, ter mais soluções na parte ofensiva. E uma outra questão que eu queria chamar a atenção aqui, que é um gosto do Filipão, é que a gente sempre comenta que é muito difícil para o meia, né, para o camisa 10, receber aquela bola no meio de costas e jogar, aquilo aí é quase impossível. E a gente vê no futebol hoje, na maioria dos times, tu tem ali o número 8 armando e tal, porque tá por trás vendo o jogo, e o Filipão, uma coisa que ele já usa há muitos anos, desde a década de 90, usou na seleção brasileira, e agora eu vi o Jean-Pierre fazendo isso, é fazer o meia se deslocar para uma das pontas, principalmente a ponta esquerda, para conseguir receber a bola mais tranquilo no lado do campo e tentar criar alguma coisa dali. Enfim, não sei se vai dar certo ou não vai dar certo isso, mas é uma alternativa que o Filipão gosta e que eu já estou vendo ele começar a esboçar no time do Grêmio. E queria fazer só mais um comentário sobre o Pinares, né? Entrou e chamou a responsabilidade para bater o pênalti. Até o Wanderson, na hora ali, passou a impressão que queria bater também, né? E o Pinares chamou a responsabilidade e marcou pro Grêmio. E também elogiar o Wanderson, que além de fazer uma bela partida, para mim foi o melhor do Grêmio no jogo, também um guri que chamou responsa para bater o pênalti. Na minha impressão, não sei se vocês tiveram essa impressão ali durante o jogo. Não, é verdade. Eu acho também que, de repente, pode ser que o Pinares agora, nesse tipo de jogo, que o Filipão gosta de usar um meio um pouco mais clássico, o Pinares possa ter alguma chance. Vamos ver, né? O Pinares está um ano no Grêmio e a gente ainda não conseguiu definir se ele é bom ou não é, porque ele muito pouco jogou, não teve nenhuma sequência ainda, né? E além disso, uma situação que eu queria chamar a atenção no jogo mesmo, em relação à criação do Grêmio, é que eu achei que podia ter trocado um pouquinho mais cedo, né? Os dois jogadores de frente ali, eu acho que o contra-ataque tinha espaço, assim como já tinha no jogo contra a LDU, e o Grêmio não conseguia aproveitar de jeito nenhum. Os dois jogadores por dentro ali muito lentos, o Jean-Pierre e o Ricardinho, e o Diogo Souza, perdão. Ele podia de repente ter trocado um pouquinho mais cedo ali para aproveitar mais situações de contragolpe e tentar fazer um gol, mas acabou dando certo, graças a Deus. O Pinares, que nem vocês falaram, às vezes eu não me lembro mais que ele tá no Grêmio. Sinceramente, ele entrou nesse jogo, eu tava vendo o jogo, esse cara aí, do nada, tá ligado? Eu até tinha esquecido que ele tava no Grêmio ainda. Então tá, primeira vitória do Grêmio. Grêmio que saiu da lanterna, mas ainda segue na zona de rebaixamento, né? Agora é o vice-lanterna do campeonato, como eu já tinha falado no início do programa, com 2 jogos a menos ainda, né? Mas vamos falar então do Inter, né? O Inter que não vencia no Beira-Rio há 8 jogos, né? Há muito tempo quebrou um recorde negativo, né? Mas nesse domingo venceu o Juventude por 1-0, uma boa partida da equipe inteira, né? E inclusive do Galhardo, né? Autor do gol da vitória. Estevam, o que tu tem a falar sobre o jogo? Bom, Batata, como eu disse no meu destaque inicial, estou feliz que o Inter não tomou gol de novo, né? Acho que, como já comentei ali na parte do Grêmio, acho que os times, acho que quando estão em crise, tem que ajeitar a defesa, né? O Inter vinha tomando muitos gols bobos, agora soma esses 3 jogos sem tomar gol. No Grenal sofreu muito pouco, no contra a Olímpia não tomou gol muito pelo goleiro Daniel, né? Que a gente comentou, e hoje também sofreu pouco.
até tomou o gol acho que foi uma falha do Daniel no escanteio, né? O gol olímpico e o Foster mete a mão na bola e o gol é anulado. O Inter se salvou ali no primeiro tempo. Acho que começou bem nos primeiros 20 minutos ali. Não criou muito, mas tinha um domínio do jogo. Depois, na outra metade do primeiro tempo, o Juventude cresceu, se ajeitou ali, é um time organizado, o Juventude, mas não conseguiu marcar, né? Muito por essa burrada do Foster. E no segundo tempo, o Inter melhorou, né? No começo do jogo já, o Heitor lembrou na época do Kudê, né? Já vou bater meu bingo aqui com o do Kudê, dos cruzamentos do Heitor na cabeça do Galhardo. E o Galhardo, que fez uma boa partida, né? Acho que já estava, mesmo que não tivesse feito gol, acho que no primeiro tempo, as ações deles eu gostei, né? De acordo com o Galhardo desse ano, né? Que não vinha bem, mas hoje fez uma boa partida, conseguiu marcar o gol da vitória, que é muito importante para o Inter essa vitória, porque no final de semana, no meio da semana, para ganhar confiança contra o Olímpia, né, para não ficar nesse tabu aí de não ganhar no Beira-Rio há tanto tempo. Tem esse jogo que vai ser muito difícil, né? Lembrando que o Inter não fez gol lá no Paraguai, então qualquer gol que o Olímpia faz aqui, o Inter vai ter que fazer 2. Então é um jogo perigoso e o Olímpia merecia ter saído com a vitória lá no Paraguai. O Inter se escapou muito pela atuação do goleiro. E comentar sobre as entradas, né? Hoje o Aguirre escalou mal o time, botando o Patrick de novo, botando o Lindoso, mas hoje não vou ficar discorrendo todo o programa sobre o Lindoso, chega. Aí o Caio Vidal também não fez um bom primeiro tempo, meio atrapalhado, mas no segundo ele ajeita, né? Logo ele bota o Palácios, que eu acho que é muito bom jogador, e o Maurício, né? E aí o time tem outra dinâmica. Dois jogadores muito mais técnicos conseguiram dar essa velocidade ali no meio, e a partir daí que saiu o cruzamento do Heitor na cabeça do Galhardo para o Inter conseguir essa vitória. Então acho que o Aguirre pode olhar com bons olhos esse trio aí com o Tyson, com o Maurício, com o Palácios e com um quarteto, né, com o Edenilson e com o Dourado jogando nesse 4-1-4-1, né? Capaz perca um pouco da marcação, né, que o Caio Vidal proporciona, mas acho que tem que jogar esses 3 aí que eu citei no meio, tanto o Tyson, tanto o Maurício como o Palácios e o Edenilson que vem sendo titular. O Tyson eu até queria te perguntar, né, Batata, coitado do Tyson, tá tentando e a bola não entra. A gente viu até depois quando ele saiu, ele parecia brabo consigo mesmo, que teve a chance para fazer o gol e não conseguiu marcar, não conseguiu sair esse primeiro gol dele na volta pro Colorado. Mas acho que essa vitória é mais pelo alívio do que pelo desempenho. Acho que não vi tão bom futebol nesse time do Inter. Acho que tende a evoluir quando jogar esses jogadores que eu citei, né? Jogadores mais técnicos que vão para cima, tanto o Maurício como o Palácio são muito bons jogadores, ainda mais com o Tyson. E também tentar, né? O Yuri Alberto voltar a marcar gols, né? Acho muito bom jogador. Acho que já tô vendo alguns colorados criticando ele, mas acho que não tem cabimento. Acho que com esse quarteto atrás dele, ele tende a render, né? Receber mais bolas e também combinar bastante com eles. Então acho que essa vitória foi mais de alívio, porque o Inter agora no próximo final de semana enfrenta o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Vai ser um jogo duríssimo. O Atlético está lá na ponta de cima da tabela, então não vencendo o Juventude nesse domingo, né? Ia ficar complicado pro Inter, que podia até entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada. O Inter fez uma boa partida e tu falou sobre o Tyson, né? Eu até fiquei meio brabo, porque o Galhardo tava no meu cartola, né? E o Galhardo hoje, ele deu 3 oportunidades, 2 pro Tyson e 1 pro Edenilson, que eles não conseguiram aproveitar, né? E o Inter fez o gol cedo no segundo tempo e até conseguiu criar algumas oportunidades, né? Mas eu achei no primeiro tempo o time meio limitado, assim, na questão de criação de jogadas. Era bola para os pontas, né? E principalmente pelo lado esquerdo. E ele jogava a bola para a área para tentar achar o Galhardo, né? No segundo tempo o gol até sai dessa forma, mas o Inter conseguiu criar de outras maneiras também, né? Mas me chamou a atenção isso no primeiro tempo, né? Era só chuveirinho, e o Galhardo, que não é um centroavante, assim, né? Mas ele vai bem no alto. Acho que
essa situação, né, ficar preso só nesse tipo de jogada pode se tornar complicado em jogos mais importantes, né? E como tu falou, a gente tem um jogo muito importante no meio da semana, né? O jogo contra o Olímpia, que o Inter precisa criar, né? Precisa marcar gols, então não pode perder os gols que perdeu hoje, por exemplo, né? Os gols que o Tyson não fez hoje. E também aquele gol do Grenal, eu até dou um desconto porque ele estava voltando, né? Que o Chapecó pegou, mas em jogos importantes esses gols não podem ser perdidos, né? Porque pode custar uma classificação, né? Então essa vitória ela foi boa para isso, né? Para o Inter chegar com confiança para o jogo da Libertadores, né? E também para dar respaldo, né? Para o Agui continuar com o trabalho dele, né? Foi uma vitória boa, né? Até no final do jogo o Inter sofreu um pouquinho, né, de pressão do Juventude, mesmo com um a mais, né? Mas pelo menos conseguiu a vitória, né? Que já tira também um pouco dessa pressão, né, de não vencer e chegar no jogo contra o Olímpia com um pouco mais de tranquilidade para isso. E eu acho que esse foi o maior saldo dessa vitória, né? Não dá para também querer cobrar muito por uma fase tão ruim que o Inter tá, né? E também valorizar que alguns jogadores importantes para a equipe estão voltando, né? No caso do Maurício, o próprio Tyson, né? O próprio Bosquilha também, que está recuperando o ritmo. Hoje não entrou, mas nas últimas partidas até tem jogado, né? O próprio Moisés, que querendo ou não, ainda é titular do Inter, né? Por mais que seja insuficiente, é um cara que defende melhor que o Paulo Vitor, por exemplo, né? Então pode dar uma sustentação melhor. E é importante para quinta-feira o Inter não tomar gol, né? E então esses são alguns pontos positivos que a gente pode levar para quinta-feira, né? E um ponto negativo só foi a falha do Daniel, né? No gol do Juventude, que foi anulado, bem anulado, né? O gol de mão do Foster, né? E algumas bolas aéreas hoje voltaram a assustar, né? Pelo lado do Juventude. Claro, o Juventude tem jogadores bem altos, né? O próprio Matheus Peixoto, centroavante, vai bem, né? E a gente não tinha também o Dourado, que é um cara que vai muito bem, tanto na bola aérea defensiva quanto ofensiva, mas a gente precisa o Inter precisa ter muita atenção para que isso não prejudique o time no jogo de quinta-feira, né? E comentar sobre o Bruno Mendes, né? Tu já tinha falado isso, mas a segurança que ele traz, né? Um zagueiro firme, não tem bola perdida e anos-luz melhor do que o Lucas Ribeiro, né? Um zagueiro que mole, chega mole, nunca ganha na bola aérea. E o Bruno Mendes, apesar de ter baixa estatura para um zagueiro, sempre tá na bola aérea, sempre tá incomodando o atacante. Então é um acréscimo gigantesco pro Inter essa contratação por empréstimo no Corinthians, né? Então acho que depois tem o mercado, né, para chegar. Então tem tudo para agregar esse sistema defensivo do Inter que vinha sofrendo bastante, né? A gente tendo poucas opções, que até foi um erro da direção, né? Chegou até agosto ali com só o Cuesta acima dos 23 anos ali, né? Um zagueiro experiente, só o Cuesta, que também, na minha visão, eu contesto muito esse jogador, porque tinha depois o Lucas Ribeiro, o Pedro Henrique, né, que acho que não foi utilizado lá no Gauchão, não foi testado, daí foi lá, botaram na fogueira. O Zé Gabriel também, muito contestado. Então, a direção vem consertando esses erros, né? Com a contratação do Bruno Mendes e agora também do Gabriel Mercado, que pode tanto atuar na zaga, como atuou bastante no Sevilha, e também faz a lateral direita. Mas vendo o jogo do Inter hoje, também eu vi algumas questões no Juventude, né? Parece que o Juventude é um time que rende bem melhor quando joga no contra-ataque. Que em alguns momentos aí, eles botaram as manguinhas de fora, quiseram atacar o Inter e acho que foi aí que eles se complicaram mais no jogo. Porque eles têm alguns jogadores rápidos e tal. Aquele Paulinho Boy é rápido, mas pensa muito pouco, né? E ali eles armaram alguns contra-ataques, tal. Teve um que ele saiu, o Paulinho Boy carregou a bola na meia-lua, tinha 2 ou 3 opções de passe, e aí cavou uma falta ridícula, daquelas que, olha, eu duvidei muito que o Juventude fosse fazer um gol de falta, né,
ali na meia-lua, porque não é um time fazer um gol de falta, tem que ter um grande batedor, não vai fazer com qualquer um, assim. Então, me parece que talvez o Juventude também tenha cometido alguns equívocos no jogo. A mesma coisa que eu vi acontecendo no Campeonato Gaúcho, quando o Inter enfrentou o Juventude, que o Juventude estava bem no jogo quando estava no contra-ataque, e aí quando quis botar as manguinhas de fora e ir pra cima, aí se entregou de vez. E nesse lance que tu falou aí, Pacheco, ele foi muito parecido com o contra-ataque que o Inter tomou contra o Olímpia, né? Que foi de uma bola parada ofensiva para o Inter, né? Hoje foi numa cobrança de falta até que o Edenilson bateu, ela perigosa, mas o contra-ataque o Inter estava totalmente desprotegido, né? E quase tomou o gol. Se não fosse o Caio Vidal fazer a falta, o Inter poderia ter tomado o gol, né? Porque o Paulinho Boia tinha duas opções bem boas para fazer o passe, mas fomeou, né? E aí deu tempo do Caio Vidal fazer a falta. Mas isso foi um detalhe que me pegou também, né? Que eu percebi essa semelhança, né? No jogo contra o Olímpia. Teve um lance muito parecido que o Inter deixou de tomar gol, né? Pela falta de qualidade do Olímpia, né? Mas foi um contra-ataque que o time estava muito exposto, né? E aí no jogo de quinta-feira que vai ter que ir para cima para buscar um gol, né? E se tiver essa fragilidade, né, num contra-ataque do adversário, pode custar bem caro, né? Então o Inter precisa ajustar essa situação também. Não, e essa preocupação vem muito porque o Inter não vem fazendo muitos gols e vinha tomando, né? Tá, agora nesses 3 jogos não tomou, mas a preocupação contra esse jogo do Olímpia para mim é gigante, porque o Olímpia foi, querendo ou não, jogou muito, muito bem, muito melhor que o Inter na quinta-feira, e agora vem pro Beira-Rio, já nem é o favorito, né? Todo mundo dizia que o Inter era favoritaço para passar do Olímpia, né? Digamos, vendo o que tinha sido na fase de grupos, né? Que o Inter no agregado fez 7-1 nos paraguaios, mas tem grandes chances de ter uma, digamos, zebra, porque também não dá para chamar de zebra um tricampeão, mas pelo futebol apresentado na primeira fase, o Inter era favoritaço, e agora a gente vê que o Inter corre grandes chances de ser eliminado nessas oitavas de final. É que também, né, o futebol é muito dinâmico, né, o Inter é outro do que era, trocou o treinador, trocou ideia de futebol, trocou tudo, e o Olímpia também fez uma baita de uma cirurgia, né, então, claro que o Inter ainda é favorito, mas o contexto da partida é totalmente diferente daquela, né. Mas eu não tô tão sem confiança assim no Inter quanto o Estevão demonstrou, né, agora falando nessas últimas palavras dele, acho que o Inter tem boas chances de se classificar, inclusive com a volta de bons jogadores importantes para o esquema, né? Acho que a equipe do Olímpia ela é bem frágil, né? E que o Inter pode explorar bastante essas fragilidades. O problema é que o Inter também está bem frágil, né? Mas pelo menos são 3 partidas que o Inter não leva gol, corre riscos, mas não leva gol, né? Então tem tudo para classificar, mas é claro, a gente tem que respeitar a camiseta que é na do Olímpia, né? E alguns destaques do brasileiro, né? O Palmeiras venceu mais uma vez e se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Venceu dessa vez o Atlético Goianiense fora de casa por 3-0. O Bragantino. Me parece que está despontando, né? Porque é um bom time, tem um bom grupo. Olha, vai ser difícil tirar esse título da mão deles. O Flamengo tá vindo por aí também, mas o Palmeiras, olha, acho que tá despontando mesmo. E o Palmeiras que caiu da Copa do Brasil, né? Então vai ter só a Libertadores e o Brasileiro para focar, né? Tem boas chances de conquistar essas 2 competições, inclusive, né? Agora que tem até o Dudu no banco. E pensar que um tempinho atrás, não faz 2 meses, né? Não vou dizer que faz um mês, porque não tenho certeza. Porque que o Abel Ferreira estava sendo contestado, né? Que a torcida estava fazendo protestos contra o time do Palmeiras. Então, para mostrar o caos que é o futebol brasileiro, né? Os técnicos não têm continuidade e o Abel Ferreira, a gente até comentou aqui no programa que estava correndo o risco de ser demitido do Palmeiras porque falou umas verdades lá que cobrou reforço, a diretoria não trouxe, muito parecido o que teve aqui com ano passado, né? Como vocês sabem quem. Não, e o pior, cara, futebol brasileiro, todo time
é meio pavio curto. Agora, o Palmeiras é espetacular, cara. O Palmeiras pode ser campeão num dia, se perder o jogo no outro é crise. É impressionante. Tô falando do Flamengo, né? O Flamengo que tocou 5 no Bahia, né? 3 gols do Gabriel Barbosa, o Gabigol, né? Um do Pedro e um do Vitinho, né? E para quem escalou ele no Cartola aí, como o réu, se deu muito bem, né? Mas é que, ô Batata, o Flamengo agora Oi. joga. O Flamengo agora joga o melhor futebol do Brasil, né? É verdade, né? Vocês estão falando do Na Palmeiras, real, é que o Palmeiras passou pelaquela instabilidade ali quando perdeu aquelas 2 finais de Supercopa e tal, perdeu pro Flamengo e perdeu pro Defensa e Justiça, acho. isso, nas Por Recopas, as defesa duas na Recopas, final da né? Recopa. As 2 Recopas ali, daí, tipo, claro, E nos começa o pênaltis, ano né? já As duas dos começa, pênaltis. começa o ano já perdendo 2 finais assim, de competições. Tá, tem uma certa relevância. Claro que a Recopa Sul-Americana a mais, né? E daí perde os 2 e fica aquele. Fica meio que uma incógnita, né? O time. Não. O time de recém tinha ganhado uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Não. Esse daí não tem como aceitar uma Mas crítica cria com isso. expectativa, não cria? Não, mas não tem, Nick. Eu acho que cria Perdeu, e da expectativa. O time maneira que que foi perdeu campeão, e também. daí começa o ano perdendo 2 taças, assim, tipo, não é. Mas sem Perde o dar férias Paulista para os também, sabe? jogadores. Mas sem dar férias para os jogadores, sem tempo para pré-temporada, para nada. Não, essa Mas é daí que eu nem. não. Mas é o que a gente tava falando. No Palmeiras as coisas parece que dimensiona mais do que deveria ser, né? Exato, mas isso aí é absurdo. Perdeu nos pênaltis, né? O que é mais absurdo a torcida ficar reclamando. Tá certo, perdeu, mas perdeu nos pênaltis. Parece que o Palmeiras tinha tomado 2 goleadas, né? Exato. Só voltando, né? O Flamengo venceu e tal. E o Pacheco falou ali, né? Que agora o Flamengo é o melhor futebol do Brasil. Ainda não teve essa entrevista, né? Porque quando o Renato falar isso na entrevista, é que vai cair o Flamengo, né? Aqui no Grêmio a gente já viu acontecer isso bastante, né? E a gente tem que destacar novamente, né? A gente sempre fala do Fortaleza, né? Que venceu o São Paulo fora de casa, está em 4º colocado no campeonato, fazendo um excelente trabalho. O técnico Juan Voivoda, né? Não sei como é que fala o nome dele, mas é um belo trabalho que está sendo feito lá e está muito, muito legal de ver essa equipe do Fortaleza jogar, né? Então tá, essa semana temos na terça-feira novamente o Grêmio contra a LDU, dessa vez na Arena, e o Inter também joga contra o Olímpia na quinta-feira no Beira-Rio, né? Jogos importantes para as duas equipes garantirem as classificações nas próximas fases da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa e nos acompanhem nas nossas redes sociais, @oboleirês. Curte lá o nosso canal no YouTube, Oboleirês também. E ouve o nosso programa também no Spotify, para quem não tem acesso ao YouTube. Tá certo? Até o próximo programa. Tchau!